Você sabia que com R$ 100 por mês investidos da forma correta, em 10 anos pode se tornar R$ 100.000? A maioria das pessoas acha que para atingir esse valor de R$ 100.000 você precisa de um salário muito alto ou até mesmo de sorte, mas nesse vídeo eu vou te provar que isso é mentira. No vídeo de hoje eu vou te mostrar passo a passo que você deve trilhar para atingir o tão sonhado valor de R$ 100.000 somente com R$ 100 por mês. Porém, nem tudo são flores. Eu vou te mostrar o erro que pode destruir a sua construção de patrimônio nessa jornada. Então vamos lá. Antes de mais nada, eu preciso te explicar o porquê que R$ 100 virariam R$ 100.000 em tão pouco tempo. Se você é inscrito desse canal aqui, eu tenho certeza que você já ouviu falar de juros compostos e juros simples. Basicamente, o juros simples ele usa uma fórmula linear de crescimento. Já os juros compostos ele usa uma fórmula exponencial de crescimento. E é aqui nos juros compostos que a mágica vai acontecer. Olha só aqui, a gente tem aqui a fórmula linear e a fórmula exponencial de crescimento. Juros simples ele vai no linear, que seria basicamente essa linhazinha aqui crescendo de forma linear. Agora, quando a gente fala de juros exponencial, a gente consegue ver que ele começa bem fraquinho, porém ele vai curvando essa barriga cada vez mais para cima. É aqui que a mágica acontece, é aqui que a transformação de 100 para R$ 100.000 acontece. Agora, o porquê que o juros simples ele tem um poder tão baixo comparado com os juros compostos? O juros simples ele vai sempre render sobre o montante inicial. Então, digamos que o montante inicial dele é R$ 100, ele sempre vai render sobre os R$ 100 e nada mais do que isso. Aos juros compostos, digamos que o montante inicial dele é R$ 100, porém no primeiro dia, por exemplo, ele vai render e vai ficar o valor de R$ 101. A partir de agora, ele não rende mais sobre R$ 100, mas sim sobre R$ 101. E cada dia que passa, ele vai rendendo sobre o rendimento também. No início parece uma coisa besta, que não faz tanta diferença, mas no longo prazo faz uma enorme diferença e eu vou mostrar para vocês aqui. Olha essa simulação que a gente tem aqui quando a gente fala de valores. A gente tem os mesmos R$ 1.000, tanto para os juros simples quanto para os juros compostos, ambos a uma taxa de 12% ao ano por 12 meses. A gente consegue ver que tanto nos juros simples de forma linear quanto os juros compostos de forma exponencial, ambos dão o mesmo resultado depois de um ano investido na mesma taxa com o mesmo valor. Ah, Nicolás, então peraí, meu, é a mesma coisa isso aí. Como é que isso aí vai fazer R$ 100 transformar em R$ 100.000? Pois é, quando a gente olha no curto prazo, realmente não tem diferença. Eles vão andar muito próximos ali, os juros simples dos juros compostos, mas a gente tem que lembrar que o longo prazo é quem vai fazer total diferença aqui. Voltando para esse primeiro slide, é aqui que eu quero mostrar para vocês. A gente consegue ver que o juros simples, desde o começo, ele começa a subir ali de forma linear, ele vai subindo com calma, mas sempre subindo. Já os juros compostos, a gente consegue ver que ele vem aqui, ó, quase zero, com uma preguiça de descolar, mas a partir do momento que ele descola, ele começa a fazer essa curva acentuada. Cada vez mais que o tempo passar, esses juros ele vai se acumulando da mesma forma que uma bola de neve vai se acumulando de neve cada vez mais que ela desce do penhasco. Justamente porque ele vai multiplicando. Então, cada dia que passa, ele tá rendendo mais e ele tá rendendo sobre aquele rendimento também. E a matemática começa a se multiplicar milhares de vezes. Por isso que o longo prazo, quando a gente fala de juros compostos, é tão importante. Porque ele precisa criar força, começar a se alimentar. Ele começa como uma bolinha pequenininha e ele termina como uma gigante bola de neve. Mas agora, se a gente for colocar R$ 100 então para investir todos os meses, aonde a gente coloca esse valor? Ah, eu já sei, Nicolas, a gente pode colocar na poupança, o que você acha? Ai, não me fala uma coisa dessa não, meu querido. Não, gente, não é na poupança. Esquece poupança, pelo amor de Deus. Olha só, como a gente tá falando de transformar R$ 100 em R$ 100.000, a gente tem que levar uma coisa em consideração. A gente tem que investir esse dinheiro em um lugar que vai render acima da inflação. Porque não adianta nada a gente colocar ali numa poupança da vida que muitas vezes perde para a inflação e esse valor não ser R$ 100.000 de verdade. A gente quer R$ 100.000 com poder de compra de R$ 100.000, né, gente? Ninguém quer R$ 100.000 com poder de compra de R$ 50.000. Dito isso, nós temos algumas opções. A primeira seria do Tesouro Selic, que é um título público que rende a taxa básica de juros do nosso país. Então, ele vai render acima da inflação. Então, ó, ponto para ele, porque ele já vai render acima da inflação e é a nossa
nossa primeira exigência. Ele tem um risco baixo, que é muito bom, porque faz com que aqueles 100 reais não seja menos do que 100 mil reais lá na frente. Fora a liquidez diária. Caso você precise desse dinheiro ali, eu preciso acontecer uma coisa momentaneamente, eu quero meu dinheiro, eu não quero mais saber de 100 mil reais, Nicolas. Então é aqui, liquidez diária, ele vai garantir que você possa ali resgatar o seu dinheiro em qualquer dia. Já na nossa segunda opção, a gente tem o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, que nada mais é do que você emprestar o dinheiro para o banco. Quando a gente fala de Tesouro Selic, a gente está emprestando dinheiro para o governo. Já o CDB, nós estamos emprestando dinheiro para as instituições financeiras privadas. O CDB, ele também conta com segurança, ele tem segurança do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, então até 250 mil reais seu dinheiro está protegido. Como a nossa meta é 100 mil reais, funciona também muito bem, ele vai estar protegido, vai estar seguro aqui dentro de um CDB. Ele vai render mais do que a poupança, isso é muito importante, porque lembra que eu falei para vocês que pode haver da poupança perder para a inflação do país? Pois é, com o CDB isso aqui já não vai acontecer, porque ele vai render mais do que a poupança. E a nossa terceira opção seria o mercado de renda variável, como ETFs, fundos, até mesmo ações, tá? Aqui a gente pode ter a opção de ações também. Só que aí acompanha uma coisa que muita gente fica com medo, que é justamente o risco. Sim, gente, isso vai trazer um pouco mais de risco para esse seu investimento, para esses seus aportes de 100 reais por mês, para atingir esse valor de 100 mil. Porém, com isso vem uma coisa que pode impulsionar cada vez mais e fazer você atingir esse valor de 100 mil reais mais rápido, que é justamente o retorno. Mais risco, mais retorno. Nicolas, então peraí, então significa que pra mim chegar nos meus 100 mil reais eu tenho que correr risco? Então não quero não, porque eu não quero perder meu dinheiro é sagrado. Não é isso. No Tesouro Selic, no CDB, você também vai chegar nos seus 100 mil reais, só que você vai precisar de um pouco mais de esforço. Ora, quando a gente fala do mercado de renda variável, ETFs, fundo, ações, aí sim, talvez você precise de menos esforço, porque você vai estar correndo mais risco, mas você vai ter mais retorno, e isso vai fazer com que você tenha que se esforçar menos. De certa forma, isso pode fazer você atingir esse valor de 100 mil reais muito mais rápido. Claro que aqui não tem certo e errado, mas sim o que é mais recomendado para o seu perfil de investidor. Qual que é o seu perfil de investidor? Seu perfil é um perfil mais moderado, é um perfil mais tranquilo? Então vai pelo Tesouro Selic, vai pelo CDB, você vai chegar lá. Agora, se você tem um perfil mais arrojado, mais agressivo, é recomendado que você utilize o caminho dos ETFs, fundos, ações, justamente para que você consiga fazer essa transformação de 100 para 100 mil muito mais rápido. Olha só, vou te mostrar aqui na prática a diferença de você investir em um Tesouro Selic, num CDB e na renda variável usando alguns tipos de ativos. Começando pelo Tesouro Selic, olha só, a gente tem aqui o valor inicial de 100 reais e a gente vai colocar todo mês 100 reais. A taxa de juros atualmente é 14,75 ao ano e a gente vai ver aqui no período de um ano para a gente ver o quanto esse dinheiro renderia. Então olha lá, em um ano de Tesouro Selic, a gente teria investido R$ 1.300, o rendimento teria sido R$ 93 reais e a gente teria um total de R$ 1.393,86 reais. Agora, se a gente for ver o CDB, a gente vai utilizar um CDB de 110% do CDI, porque a gente está falando de um valor para longo prazo, então a gente pode simplesmente trancar o nosso dinheiro dentro de algum CDB e os bancos oferecem para quem tranca melhores taxas. Então, em vez de 100% do CDI, você pode achar 105, 110, até mesmo maiores, tá? 115, 120, vai depender aí. Então, como a gente está falando de um valor futuro, a gente quer transformar esse valor para lá na frente de ser 100 mil reais, a gente vai aumentar um pouquinho essa taxa, considerando que a gente iria trancar esse valor. Ou seja, 110% a gente vai considerar, daria em torno aí de 16,11% ao ano. Então, olha só, a gente teria investido R$ 1.300 novamente, sendo 102,33 de rendimento, totalizando R$ 1.402,33. Conseguiu ver essa diferença já? Agora, considerando renda variável, ETF, fundos, ações, a gente vai sim correr mais riscos, mas tende a ganhar um retorno maior. Agora, para ficar mais fácil a visualização, eu vou colocar aqui de anual para mensal e vou colocar que a gente se arriscou bastante e conseguiu buscar uma taxa de 1,5% ao mês. Então, olha só, investindo R$ 1.300, nós ganhamos 123,68 de juros, total R$ 1.423,68. Nicolas, mas olha só, olha a diferença minúscula que você está considerando aí. Sério que vale mais a pena correr risco para ganhar essa mixaria? Calma, meu
querido, que eu vou te mostrar aqui a diferença dos juros compostos. Lembra que eu falei do longo prazo? O que eu quis mostrar aqui para vocês é para vocês conseguirem ver essa diferença de como uma taxa um pouquinho melhor vai influenciar nos seus resultados. Vamos dar uma olhadinha como que fica agora se a gente considerar o longo prazo? Voltando ao Tesouro Selic, se a gente investir esse valor durante 10 anos, a gente vai chegar no montante total de R$ 26.000, sendo 12 mil do seu bolso e 13 mil totalmente de juros. Consegue observar que ainda não chegamos nos nossos R$ 100.000 mesmo depois de 10 anos passados? Por que será que isso aconteceu? Vamos para o próximo que eu já te respondo. Se a gente for considerar aquele CDB de 110% do CDI, olha só, ficamos no total de 28 mil, sendo R$ 15.000 de juros e 12 mil que saíram do seu bolso. Ou seja, R$ 4.000 a mais simplesmente por ter pego uma taxa melhor. Para finalizar, vamos para os ativos de renda variável. Vamos ver quanto ficou depois de 10 anos. Olha lá, ficamos no total com R$ 33.000, sendo R$ 21.000 somente de juros e R$ 12.000 somente do que saiu do seu bolso. Você consegue perceber que basicamente R$ 10.000 aqui foi muito maior do que o primeiro, que era o Tesouro Selic. Então a gente ganhou um rendimento de R$ 10.000 acima do Tesouro Selic somente por ter corrido um pouco mais de risco. Esse é o poder de correr um pouco mais de risco. Mais risco, mais retorno. Agora, sabe por que nenhum dos três, depois de 10 anos, bateu o valor de R$ 100.000? Ó, a gente teve aí o investimento que chegou mais perto, que foi o de renda variável, que bateu 1/3 do valor. Gente, aqui a gente está considerando somente os investimentos que saíram do seu bolso e o rendimento dos juros compostos, que vai render sempre ao montante total. Realmente, com R$ 100 por mês, você não vai chegar ali em 10 anos, pelo menos em R$ 100.000. Porém, não quer dizer que você não vá chegar se você fizer a seguinte coisa. Pensa comigo, em 10 anos de caminhada, de investir todo mês ali R$ 100, você não vai conseguir um aumento salarial, um reajuste, um bônus, um 13º. Eu tenho certeza que em 10 anos, com uma melhora do seu salário, você vai se sentir empolgado de ver esses números crescendo e querer colocar cada vez mais. Então agora, imagine que você comece a investir um pouco mais além de R$ 100 por mês. Sério que em 10 anos você vai continuar investindo R$ 100 por mês durante 10 anos? R$ 100 é muito útil para começar, mas ele pode se tornar muito maior conforme o tempo vai passando. Então agora eu vou considerar um cenário de que você recebeu seu reajuste, teve um aumento salarial, se capacitou durante esses 10 anos de trajetória, que é um longo prazo, agora consegue investir não muito mais do que R$ 100, mas R$ 300. Cabe R$ 300 aí? Você acha que em 10 anos de evolução? Eu acho que cabe, eu confio em vocês. Então mantendo R$ 300 agora por mês, olha só, vou mostrar aqui para vocês. R$ 100 foi o valor inicial que você começou lá atrás, porém mensalmente você começou a investir R$ 300. A mesma taxa de 1,5, vamos manter o cenário de renda variável durante 10 anos. Vamos ver quanto ficou? Olha lá, você teria investido do seu bolso R$ 36.000, total de juros de R$ 63.000, totalizando o montante total de R$ 99.983, R$ 100.000. Fala sério, não dá pra gente chegar nesse valor aí? Ah, Nicolas, mas peraí, 10 anos também é sacanagem, né? Ficar 10 anos pra juntar R$ 100.000, eu tô lascado. Concordo, é complicado a gente esperar 10 anos para conseguir aí chegar a R$ 100.000. Para isso a gente tem como encurtar o caminho. Se você conseguir fazer reajustes desses aportes mensais, esse valor ele é atingido com muito menos tempo. Olha só, vamos dizer que você agora consegue investir R$ 500, vamos ver em quanto tempo você consegue atingir R$ 100.000. Olha lá, com os R$ 500 agora que você se dispôs a investir todos os meses, em 8 anos você atinge o mesmo valor aqui de R$ 100.000. Lembrando que aqui a gente não está considerando nem o reinvestimento dos dividendos, porque se você investe em ação, você recebe dividendo, então você pode reinvestir e esse valor ser atingido muito mais rápido. A gente não está considerando aqui o crescimento de ações, o pagamento de dividendos de fundos imobiliários. Então assim, tudo tende a cada vez mais rápido você atingir o seu valor de R$ 100.000. Se você reinvestir dividendos, conseguir aumentar um pouco mais os aportes, que eu coloquei R$ 100 aqui, porque na maioria das vezes é o que as pessoas aí conseguem investir e tá tudo bem. O que você tem que entender é que você precisa
aumentar conforme vai passando o tempo esses aportes. E não só isso, mas tomar as decisões corretas de reinvestir os dividendos que caem na sua conta. Agora, você sabe qual que é o maior erro que vai destruir tudo isso aí que você construiu? Gente, o maior erro para você perder tudo que você construiu até o momento atual é justamente tirar o dinheiro antes da hora. Vocês viram, os juros compostos, ele vai trabalhar com o tempo. Se você tirar esse dinheiro antes dos juros compostos ativar os motores ali e começar a ganhar dinheiro, você vai quebrar esse ciclo dele. Então é de extrema importância que você não mexa, não fique tirando, tá? Não fica pegando. Por isso que é muito legal ter reserva de emergência e ter os nossos investimentos ali à parte. Quando você foca em investimento de longo prazo, você tem que tirar um pouco dessa necessidade ali emergencial sobre ele. Para emergência, tem a sua reserva de emergência. Para longo prazo, é longo prazo. Mas e aí, gostou desse vídeo? Deu para ter uma noção de como você pode chegar nos seus 100 mil reais? Você viu que não é nada impossível, não é nada mirabolante, não é mágica, você não precisa ter um salário gigantesco, você precisa ter 100 reais e aumentar os seus aportes com calma durante o tempo. Você não precisa partir de 100 para 500 reais ou de 100 para 300 reais. Você precisa começar com 100. Começou com 100, você vai entendendo o seu cenário e vai vendo o que pede para você chegar aos seus 100 mil reais no tempo que você precisar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com um amigo e se inscrever. Se inscreve aí nesse canal, dá uma moral pra gente, acompanha todos os vídeos do canal e bora crescer junto. E até a próxima.